Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla, mais especificamente o que mudou na minha vida depois que eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom gente, hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla, porque eu tive essa ideia de gravar esse vídeo quando eu estava assistindo a série The Bold Type. Não sei se eu estou chamando o nome da série correto, mas eu deixo aqui. O nome traduzido para cá pro Brasil é Poder Feminino. Nessa série, eu vi uma cena, teve um episódio lá em que uma das protagonistas, né, que é protagonizado por três meninas, né, por três jovens, três mulheres, naquela fase de estar no primeiro trabalho, né, no primeiro emprego, acabar de se formar, está tentando construir ali a carreira delas. E aí, uma dessas três personagens, a Jane, ela descobre que tem uma alteração genética que faz com que ela tenha mais chances de desenvolver o câncer de mama. A Jane, ela tem apenas 25 anos e quando ela descobre isso, ela fica arrasada, porque ela vai ter que tomar decisões ali tão jovem que ela não iria precisar pensar nesses assuntos se não fosse essa alteração genética que ela tem, né? Se não fosse ela ter descoberto sobre isso. E isso abala ela. Ela tem que decidir se ela vai querer ter filhos ou não. Se ela quiser ter filhos, ela vai ter que se preparar para isso, né? Vai ter que congelar óvulos e ela vai ter que tomar vários remédios, vai ter uma rotina de exames e de médico totalmente diferente das outras pessoas, né? Ela vai ter que fazer consultas médicas e exames no espaço de tempo assim muito curto. Eu não lembro ao certo se é de 2 em 2 meses que ela faz os exames ou se é de 3 em 3 meses. Mas são espaços bem curtos e tudo isso altera a vida dela, né? E ela até diz assim, que ela não devia estar passando por aquilo naquele momento, que ela devia estar curtindo a vida dela, curtindo o trabalho dela, curtindo o relacionamento dela e não tendo que pensar no futuro, né? Sem ser o momento certo. Ela não estava preparada para tomar a decisão de ter filhos ou não. Isso era uma coisa que estava longe para ela pensar. Ela só iria pensar nisso quando ela tivesse seus 30 anos. E essa decisão chegou para ela tomar de repente, sem ela ter tempo para amadurecer a ideia, sem ela ter tempo para pensar mais. Então ela teve que tomar a decisão de forma repentina. E isso me fez pensar no meu diagnóstico de esclerose múltipla. Quando eu assisti esse episódio, eu já falei pro meu marido, eu me senti na pele da Jane, da protagonista, porque quando eu recebi a primeira vez o diagnóstico, eu tinha apenas 24 anos. Tinha acabado de me formar. Eu já falei sobre esse diagnóstico, né, aqui em algum dos vídeos que eu já fiz sobre esclerose múltipla. Eu vou deixar todos os vídeos de esclerose múltipla ou linkado aqui nos cards ou na descrição do vídeo, né, eu sempre deixo. Então, em um desses vídeos eu falei sobre isso, como foi que eu me senti lá em 2014, que isso aconteceu em 2014, quando eu recebi a primeira vez, né, quando eu ouvi falar a primeira vez em esclerose múltipla. E quando eu vi a Jane passando por isso, eu me lembrei daquela época. E eu pensei, talvez se eu tivesse recebido o diagnóstico naquela época, em 2014, eu não teria aceitado o diagnóstico tão bem quanto eu aceitei agora, em 2020, né, por a questão da minha maturidade, de eu já ter um trabalho, né, eu já ter me formado, eu já ter um relacionamento, tudo isso já estava bem encaminhado na minha vida, diferente de lá em 2014, quando eu estava começando a minha vida, né, tinha acabado de me formar, tinha acabado de arranjar meu primeiro emprego, tinha começado um relacionamento, então tudo isso iria afetar bastante receber esse diagnóstico, né? Eu não iria aceitar tão bem, eu teria que mudar a minha vida completamente e eu não estava preparada para aquelas mudanças como eu estava agora aos meus 30 anos, né? Mas como eu já falei em outros vídeos, naquela época o diagnóstico foi descartado, né? Eu só ouvi o médico falando que talvez eu tinha esclerose múltipla, fiquei muito assustada com isso. E aí quando eu fui pro neuroclínico, ele descartou o diagnóstico de esclerose múltipla. Então eu segui minha vida como se a esclerose múltipla nunca fosse bater na minha porta novamente, porque eu achava que eu nunca ia ter a doença já que tinha sido descartado. Mas eu estava enganada, em 2020 eu recebi o diagnóstico definitivamente e por isso que eu recebi bem o diagnóstico. Eu aceitei, como eu já falei em vários outros vídeos, eu não me assustei. Para vocês terem noção, eu nem chorei ao receber o diagnóstico. Eu fiquei muito bem com isso e eu pensei, vamos seguir a vida, fazer o que tem que ser feito, fazer o tratamento que tem que ser feito e pronto. Mas isso, se tivesse acontecido lá em 2014, eu com certeza teria surtado, teria chorado, não teria aceitado nada bem, porque eu ia pensar, mas eu tô começando minha vida agora, eu acabei de arranjar um bom emprego, eu acabei de sair da universidade, isso não é justo comigo. Com certeza eu teria chegado a essas conclusões de que não seria justo, que minha vida tinha acabado, que eu não iria ter um futuro, que agora seria só viver em torno da doença. Mas agora, em 2020, eu já estava mais preparada e eu pensei, dá para ter
uma vida normal com esclerose múltipla. Só que é aí onde entra o assunto que eu venho falar aqui pra vocês. Normal como? Normal dentro do diagnóstico. Não é uma vida totalmente normal. O meu normal não é o normal da pessoa que não tem o diagnóstico de esclerose múltipla. Mas dentro ali do diagnóstico eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer, com as minhas limitações. Tem dias que eu tô com fadiga, que eu não consigo, por exemplo, fazer minha atividade física. Tem dias que eu não consigo trabalhar tanto, não consigo ser tão produtiva. Então, dentro ali do diagnóstico, eu tenho as minhas limitações. Tem dia que eu não vou conseguir fazer tudo que tá ali previsto para me fazer. Tem dias que eu tomo remédio, como eu já falei isso para vocês, eu tomo a beta-interferona. E no dia que eu tomo a beta-interferona, eu não consigo fazer muita coisa, porque eu tenho efeitos colaterais ainda. Apesar de já ter 2 anos ali de tratamento, já tem 2 anos que eu tomo a beta-interferona. Quer dizer, vai fazer 2 anos agora em novembro, né, que eu tomo remédio. Mas eu ainda tenho efeitos colaterais. Claro que nem se compara ao início. O início foi bem pior. No início foi mais difícil. Os efeitos colaterais eram muito fortes. Eu tava conversando com uma menina lá no Instagram, né? E ela também tomava beta-interferona. E ela disse que a sensação era de que todos os ossos do corpo dela estavam quebrando. E eu consegui entender exatamente o que ela tava falando. Eu sabia como era a dor, mas eu não conseguia descrever a dor. E quando ela falou isso, eu disse, é exatamente assim. Era muito ruim os sintomas. Mas eu tentava ver o lado positivo ali, né? Eu pensava, já que eu tenho um dia que eu não posso fazer nada, eu vou me dedicar às coisas que eu gosto. Então, eu já até falei isso em outros vídeos pra vocês. Eu aproveitava pra ler e pra assistir. Me distraía ali pra ver se os sintomas passavam, né? Mas a febre era bem alta, a dor de cabeça às vezes era insuportável. E talvez se eu tivesse tido esses sintomas nos meus 24 anos, eu teria ficado muito frustrada. Mas aos 30 anos eu entendi que era o que eu tinha que passar para poder não ter um surto de esclerose múltipla. E aí hoje os efeitos colaterais já são mais leves e eu consigo fazer algumas coisas no dia que eu tomo. Tem um dia que eu tomo e não consigo fazer absolutamente nada, mas tem dia que eu tomo e consigo desenvolver todas as minhas atividades. Então, minha vida mudou. Não é a mesma de antes, né, de antes do diagnóstico. Uma coisa que mudou bastante é a questão do remédio. Além de eu tomar o remédio em um dia e nesse dia eu não conseguir fazer muita coisa, é um dia que a gente não sai, então a gente perde o final de semana. Isso afeta a rotina da gente, né? Já que a gente passa a semana toda trabalhando e o final de semana é o dia, né? São os dias que a gente sai, se diverte, se distrai. E é o dia que eu estou sob efeito do remédio. Para viajar também é outro problema, outra alteração que aconteceu na nossa rotina. Não é só simplesmente fechar as portas, organizar ali a viagem, fechar as portas, entrar no carro e ir. Não, tem toda uma logística para levar o remédio, né? O medicamento ele tem que ser mantido refrigerado. Então, para sair eu não posso deixar ele em casa. Eu tenho que levar ele comigo. Aonde a gente vai, Betinha vai atrás. Betinha é o nome carinhoso, né, que eu dei pra beta-interferona, já que ela é praticamente ali da família. Eu até brinco com meu marido, né, que ela é nossa filha, porque é igual uma criança. Aonde a gente vai, tem que levar ela. Se não levar, tem que deixar ela muito bem refrigerada. Só pode deixar ela em casa se a gente não for sair para muito longe, se a gente for voltar logo, mas se a gente for passar mais de um dia fora de casa, tem que levar ela com a gente. Então, a nossa rotina mudou muito. E isso não afetou só a minha vida, né? Afetou também a vida do meu marido, que vive em torno ali de mim. Ele não pode planejar uma viagem sem me consultar antes, sem a gente ver se dá para isso, né? O dia de pegar o medicamento, se não é o dia de... se tem onde levar a Betinha, se tem onde deixar ela, é toda uma logística para sair. E isso é uma coisa que, se a gente for pensar, assusta bastante. Eu não penso muito sobre isso, é uma coisa que eu tenho que fazer e eu vou e faço. Mas se você for pensar, você se assusta, porque você não tem mais a liberdade de sair quando você quer, você não tem mais a liberdade de fazer o que você quer. Para você sair, você depende de um medicamento, você tem que levar ele, tem que ter toda a estrutura para levar ele com você. Muita coisa muda, não tem como eu dizer, eu sei que eu já disse em vários outros vídeos, que eu levo uma vida normal. É um normal diferente do normal da pessoa que não tem o diagnóstico. É um normal completamente diferente. E, como eu disse, o meu marido que não tem o diagnóstico, ele também não tem mais uma vida normal, por minha causa que tem o diagnóstico. As férias da gente é tudo feito de acordo com a data de fazer os exames. Então, a gente não pode, vamos tirar as férias aqui porque eu quero passar uma semana viajando, eu quero passar uma semana longe de casa. Não é assim. As férias é tirada de acordo com os dias que a gente vai precisar para fazer os exames. É muito complicado, gente.
Sem falar que todo mês tem que ir na farmácia de alto custo, pegar uma medicação. Tenho medo de chegar lá e não ter a medicação, né? A gente sempre passa por esse medo. Será que quando eu chegar lá vai ter ou não o meu remédio? Então a gente vive constantemente com esse medo. E o medo do surto? Ah, mas eu sei que uma hora ou outra ele vem. Não tem como eu fingir que nunca vou ter um surto de esclerose múltipla. Eu já passei por 2. É uma coisa que eu convivo diariamente. Toda vez que minha perna fica dormente, ou que minha mão fica dormente, ou que eu sinto minha visão embaçada, eu já penso o quê? Será se é um surto que vem aí? Eu convivo com isso frequentemente. A qualquer momento eu posso ter um surto, a qualquer momento eu posso precisar ser internada, fazer uma pulsoterapia. E ainda tem a questão dos efeitos colaterais da pulsoterapia. A primeira vez que eu fiz, eu cheguei lá no hospital e eu não sabia o que esperar, né? Meu médico me explicou o que seria a pulsoterapia, me falou sobre os efeitos colaterais, mas eu não tinha sentido ainda esses efeitos colaterais. Então eu estava ali inocente, bem alegre, tomando minha pulsoterapia ali. Quando eu saí do hospital foi que eu vi o quanto que a pulsoterapia tinha me afetado. Porque eu saí fraca. Eu saí sem conseguir enxergar direito, pra mim estava tudo escuro, eu caminhava um pouquinho e já suava frio, já não aguentava mais, já tinha que me sentar. Os efeitos da pulsoterapia são bem fortes, pelo menos foram pra mim, né, foram bem fortes pra mim. E agora, quando eu for passar por a pulsoterapia de novo, eu já sei o que me aguarda, eu já sei o que me espera, eu já tenho que ir mais preparado do que eu fui da primeira vez. E o medo que eu tenho de agulha, gente? Tive que me adaptar às agulhas. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu tenho um pavor de agulhas e agora eu faço exames de 6 em 6 meses. Outra rotina que mudou na minha vida. Todo mundo que é saudável faz ali um check-up uma vez por ano. Faz ali um check-up porque quer fazer. E pronto, eu não. Eu tenho que fazer exames de 6 em 6 meses. Isso é, se tudo ocorrer bem, se eu não tiver nenhum problema nesses 6 meses. Caso eu sinta qualquer alteração, eu tenho que fazer exames para saber o que foi que aconteceu. Se é um surto, se é uma infecção, que é outro medo também na gente, né? Infecção. Quem tem esclerose múltipla sabe o quanto é assustador ter uma infecção, seja ela qual for. Tem que ser tratada imediatamente, é uma das principais preocupações do meu médico. Se eu tô sentindo alguma coisa, se eu tive febre, porque é muito arriscado a infecção para uma pessoa que tem esclerose múltipla. Então, gente, eu tenho como dizer que minha vida é normal? Não tem, né? Mudou completamente, mudou muita coisa, mas, como eu já disse em outros vídeos, eu convivo bem com essas mudanças, né? Eu me adaptei bem ao diagnóstico, eu me adaptei bem a essa rotina, aceito que eu tenho que fazer os exames, que eu vou ter que tomar uma injeção toda semana, até falei com o meu médico e disse, quando é que eu vou mudar a medicação? Já estava ansiosa para ver se eu ia para os comprimidos, né? Porque eu já vi no Instagram que muita gente que estava tomando o mesmo remédio que eu não está mais. E aí eu pensei, será se eu vou mudar também, né? Porque eu já tenho 2 anos de tratamento com a beta-interferona, vai fazer agora em novembro. E aí eu conversei com o meu médico, né? Na minha consulta de rotina, de 6 em 6 meses eu vou lá encontrar com ele. E ele disse que não, eu vou ficar com a beta-interferona por um bom tempo, que só muda quando ela não fizer mais o efeito esperado, né? Que é controlar os surtos da esclerose. E como, graças a Deus, ela está controlando, está funcionando perfeitamente bem, então eu vou ficar com ela por um bom tempo. Ou seja, talvez aí mais 5 anos, Deus queira, né? Mais 5 anos levando uma agulhada na perna, né? Que é sempre na perna que a gente toma. E eu vejo um lado positivo, pelo menos ela tá funcionando. É incômodo, mas ela tá funcionando, tá fazendo o trabalho dela e que bom, né? Graças a Deus. Outra coisa que mudou na minha vida, e isso é um ponto positivo, foi uma mudança que foi muito boa e que aconteceu por causa da esclerose múltipla, foi a questão de que hoje eu me alimento mais saudável. Antes eu comia muita besteira, eu não me alimentava nada bem, e agora eu já consigo incluir frutas, legumes, verduras na minha alimentação. Eu faço atividade física, o que antes era impossível para eu fazer, eu ficava enrolando e não fazia, e agora eu sei que eu tenho que fazer e eu vou lá e faço. Então, eu todo dia faço minha atividade física, também durmo nas horas certas, o que antes eu jamais fazia, né? Passava a noite lendo, passava a noite assistindo, agora não. 9 horas, 10 horas no máximo eu já estou preparada para dormir. E isso são mudanças de rotina que me faz bem e que evitam surtos, já que minha qualidade de vida vai melhorar bastante com essas mudanças, né? Com a atividade física, com a alimentação, com o sono. E também eu tenho uma ótima rede de apoio, que me ajuda sempre que eu preciso. O meu marido, ele é praticamente um especialista em esclerose múltipla, eu já falei isso também em outros vídeos. Ele aprendeu muito sobre a doença, é bem preparado para me ajudar quando eu preciso. Minha família
também sempre está disposta a ajudar e também sempre está ali se informando sobre a doença, sobre os avanços que está acontecendo em pesquisa. E meu marido também, ele é por dentro de tudo isso, lê bastante. Eu, como eu já falei para vocês, eu leio pouquíssimo sobre a esclerose múltipla, tanto que o que eu compartilho aqui com vocês é a minha experiência, é o que acontece comigo. Eu não falo da parte técnica, né, da parte clínica ali da esclerose múltipla. Eu não sou médica, eu sou bióloga, mas eu não entendo do assunto, até porque eu leio pouquíssimo sobre ele. Quando eu encontro um artigo importante, eu envio para meu marido ler ou para minha irmã. E aí também entra outro detalhe, a questão emocional, né? A ansiedade também tem que ser tratada quando a pessoa tem esclerose múltipla. Uma crise de ansiedade pode gerar um surto, então temos também que manter a nossa ansiedade controlada ali, fazer ali um tratamento caso você não consiga controlar sozinho, com um psiquiatra, com um psicólogo, o que for melhor para você, o que o seu médico indicar, né? É importante você ter um ótimo neurologista que lhe ajude bastante. O meu, como eu já falei também em outros vídeos, ele é incrível. Ele sempre me ajuda, sempre que eu preciso dele, eu mando um e-mail, ele me responde imediatamente. É muito útil ter uma pessoa que entende, que também lhe ajuda, lhe tranquiliza, é muito bom. Esse apoio médico é indispensável para a gente que tem uma doença que vai conviver com ela o resto da vida, né? Enquanto viver, a esclerose múltipla vai estar ali, mas não sei que apareça a cura dela, né? Eu tenho fé que vai aparecer a cura da esclerose múltipla. A medicina está bastante avançada, né? Quem sabe um dia aí não temos essa boa notícia aí para nós que temos esse diagnóstico, né? Vale ressaltar aqui para vocês que o diagnóstico não é fácil, mas que dá para conviver com a esclerose múltipla, né? Dá para viver com ela, dá para lidar bem com ela. Eu sei que não é fácil receber o diagnóstico, até porque eu recebi, apesar de eu ter aceitado bem, né? Mas eu sei que não é fácil para todo mundo. E eu entendo completamente, porque por mais que eu tenha recebido bem, eu sei o quanto é difícil você ouvir que você tem uma doença que não tem cura, que você vai passar a vida toda tomando remédio, fazendo exames e uma rotina médica muito complicada, muito diferente do que as outras pessoas têm. É bem difícil. Eu desejo força para quem foi diagnosticado recentemente, para quem está passando por isso, para quem tem a esclerose múltipla, a gente precisa ser forte. Todo dia é uma batalha diferente, né? Todo dia é uma batalha nova que aparece pra gente. Vai ter dia que você vai estar bem, mas vai ter dia que você não vai estar bem e tá tudo bem. No dia que você não estiver bem, relaxa, descanse, vai fazer alguma coisa que você goste de fazer, né, que dê para fazer dentro da sua possibilidade. É assim que eu faço. Eu sei que ver o lado positivo das coisas não é fácil. Não é nada fácil. Tem dia que você não tá com paciência para ver o lado positivo em nada. Tem dia que você tá bem, você consegue ver o lado positivo, mas tem dia que você só quer chutar o balde e não quer ligar para uma doença, não quer saber de esclerose múltipla. Mas infelizmente isso não muda o diagnóstico, né? Se mudar seria ótimo, mas não muda. Mas que a gente não queira saber da esclerose múltipla, ela está na gente. Fazer o quê, né? A gente tem que conviver com ela. É importante também que você tenha uma ótima rede de apoio para lhe ajudar nesse momento difícil. Procure pessoas que entendam da doença, que tenham o diagnóstico. Eu sempre digo isso. É importante você ter seus familiares ali perto, apoiando você, o seu marido, o seu namorado, o seu companheiro, seus amigos. É muito importante que eles estejam ali nesse momento para lhe dar apoio, para lhe ajudar e passar segurança. É importante que você tenha um ótimo médico também, porque ele vai lhe entender, você vai conseguir conversar com ele, vai conseguir desabafar. Mas é importante que você encontre pessoas que tenham o diagnóstico, porque essas pessoas lhe entendem mais do que qualquer outra pessoa. Por mais que sua família queira lhe ajudar, eles não entendem o que você está passando. Eles querem lhe ajudar, eles estão ali para lhe apoiar, mas se você encontrar alguém que tenha o diagnóstico, com quem você possa conversar. Eu sei que pessoalmente, né, assim, na nossa rede de amigos, na nossa rede de conhecidos, é muito difícil, já que é uma doença rara. Eu mesmo não conheço ninguém que tem esclerose múltipla, que dê para me sentar e conversar assim, cara a cara. Mas pela internet eu encontrei várias pessoas que me ajudam muito, que eu converso bastante, que eu tiro várias dúvidas. E eu lhe indico, né, eu lhe aconselho que você faça o mesmo. Procure pessoas assim, e já digo que eu estou disponível aqui. Quem quiser conversar comigo, pode falar aqui nos comentários, pode ir no Instagram, eu sempre deixo o Instagram aqui na descrição. O Instagram é melhor, né, porque a gente pode conversar pelo direct. Então quem quiser conversar comigo, desabafar, tirar dúvidas, eu não sei muita coisa, mas a gente conversando, a gente vai trocando ali figurinhas, pode ficar à vontade. Estou aqui disponível para ajudar quem precisar. E é por isso que eu estou trazendo mais vídeos de esclerose múltipla aqui para vocês, porque eu sei que tem muita gente que está passando por isso, que está atrás de pessoas que falem sobre o assunto. Eu sei disso por experiência própria. Assim que eu fui diagnosticada, eu fui atrás de pessoas que falassem sobre a esclerose múltipla. E como eu já falei para vocês aqui no YouTube, eu não encontrei ninguém, eu não encontrei.
entendeu? Mas pode ser que vocês encontrem aí mais pessoas que falem de esclerose múltipla. Lá no Instagram eu encontrei várias pessoas e eu sigo elas. A gente troca bastante informações, conversa muito, mas aqui no YouTube eu não encontrei. Por isso que eu decidi falar mais sobre a esclerose múltipla aqui, para ajudar mais pessoas. Então tem vários vídeos aqui, já falei sobre meus diagnósticos, né? Porque eu fui diagnosticada 2 vezes, uma foi descartada e a outra foi definitiva, né? Que foi a 2020. Já falei sobre como eu enfrentei o diagnóstico. Já falei sobre muita coisa, gente. Já fiz muitos vídeos de esclerose múltipla aqui. Vou deixar todos aqui na descrição e nos cards para vocês. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.